É muito, muito bom, muito gostoso ver vocês celebrando o dia de festa, não importa, né? Não importa que os errados que aconteçam, acho que hoje está tudo bem, está tudo certo. São 19 anos eu acompanhei uns 13 deles, desses 19, e parece que foi ontem que eu cheguei aqui, mas ao mesmo tempo parece que já faz tanto tempo. E minha gratidão à casa, aos amigos, a todos vocês, por todos os ensinamentos, por tudo que eu recebi aqui. Muita paz, né? Muito estudo, muito esclarecimento, eu acho que muita ajuda em tempos difíceis. Foi muito assim, foi uma jornada muito boa até agora. E eu acho que você está aqui ainda porque não é o que você recebeu, é a troca que houve. Porque as pessoas só realmente, eu acho, compartilham longos anos dos seres espíritas quando existe a troca, né? A gente não cansa de rever, de fazer, de recomeçar, de dar bronca assim como deu agora, nada funciona, a gente sorri, faz de novo. Né? O espírito, antes de tudo, calental, como a gente conhece o Brasil, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E esse tema para a nossa semana foi interessante quando a gente queria dividir com vocês. Que organizando, aí a Marisa falou, vai ser um fim de semana, nós vamos celebrar o aniversário, daí a pouco, vamos fazer na quarta, e vamos fazer na quinta. E aí virou de um fim de semana, foi para uma semana, e esse evangelho das nossas vidas, o tema foi crescendo, foi se ampliando, e conversamos hoje com as mulheres e a Boa Nova, trazendo alguns casos aqui para a gente dividir algumas reflexões, o lado mais feminino, o lado mais sentimento, o que a Boa Nova nos ensina nesse lado. E nós fizemos assim, um caminho meio que evolutivo espiritual, né? Começando com a Samaria, que era ali a região em que havia aquela cisma, né? aquela divisão entre judeus e samaritanos. Temos a parábola do bom samaritano, e essa passagem de Jesus na Samaria, vamos continuar com Maria Madalena, Maria de Magdala, continuar com Marta e Maria, lá as irmãs. Depois nós vamos passar com Joana, nossa mentora, está ali atrás, aqui na frente, com certeza ela está aqui conosco. E Maria, a mãe de Jesus. Esse vai ser o caminho que a gente vai percorrer. E vamos trocar aqui ideias, né? O que a gente, as coisas que nós estudamos, os sentimentos que elas trouxeram para nós. E a turma vai poder fazer algum comentário? Com certeza. Estamos à noite é uma criança, né? Se você quiser ir embora cedo, vocês fazem mesmo. Então, já se quiser fazer um comentário, levanta a mão. E o microfone manda pelo comentário aí. A Maria Helena já chegou lá, se ela tivesse o dom da corporeidade, ela já ia para já estava aqui. Helena veio para cá. Então vamos lá, vamos começar a passar a palavra aqui para Estela. Não vou beber. Eu vou começar a falar primeiro, Lívia. É tão bom poder ver vocês aqui, de verdade, assim, é uma emoção inexplicável. Acho que todo mundo sente isso um pouco, né? A gente parece que fica um pouquinho assim assustado com a aproximação, depois passa esse primeiro momento e a gente quer abraçar todo mundo mesmo, e vontade de sair abraçando um por um, falando que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente ficou aqui, que bom que a gente conseguiu caminhar com tudo que a gente, né, todas as emoções que a gente passou nesse último ano, poder estar aqui. E a minha história com o KSSF também, eu estava lá há 19 anos atrás, mas eu fiquei muito tempo separada, passei um tempo bem longe do centro. E aí eu voltei aqui para assistir uma palestra dedicada à Marisa, eu não sabia que era o centro que a Marisa, que era o mesmo centro. E aí não consegui sair, porque acho que a gente faz um caminho meio. A gente veio para o centro meio como hospital, depois passa por a fase meio de escola, né? Depois passa a parte de trabalho. A gente vai fazendo uma imersão
E eu lembro que eu falava assim, eu só vou assistir a palestra, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada no centro. Eu já estou aqui internada, fazendo aula, estudando com vocês, tudo. Então, eu acho que a gente sente isso um pouco, você vai se envolvendo, como a Marisa falou, essa troca que a gente vai tendo um com o outro, aquele abraço, aquele olhar, o dia que a gente chega aqui, que a gente está precisando daquele olhar, daquele abraço. É muito bom a gente poder estar aqui celebrando quantos amigos a gente fez, a gente faz, a gente vai fazer, todo mundo aqui tem um espaço. É muito bom a gente estar aqui dividindo, é uma honra estar aqui com essas meninas também, principalmente para falar de mulher, porque, como a Marisa disse, a gente tem essa experiência encarnatória como mulher, mas eu acho que eu não me lembro da minha encarnação como homem, para falar a verdade. Eu acho que é tão assim, complexo ser mulher, talvez a gente esqueça mesmo que é ser homem. Mas não dá certo, como mulher vai ficando. Vai ficando, mas eu acho que fala isso mesmo. Então, eu acho que é um universo, sim, se é a minha primeira como mulher ou a 15ª, eu não sei, mas é um... Nós que vivemos essa experiência nessa encarnação, pode ouvir que é realmente fantástico ser mulher, com todos os hormônios e emoções, né? Tanta coisa dentro da gente, tantas pessoas dentro da gente, porque nesse estudo eu cheguei a essa conclusão, assim, que a gente vai falar dessas posições que a gente vive, né? Da mãe, da amiga, da irmã, todas as experiências que a gente tem em várias encarnações, e aqui, nessas mulheres que a gente colocou, e trouxe que está no Boa Nova, né, muita parte do que está aqui vem do livro Boa Nova, do Beto de Campos, e tão rico, de tanta emoção. Então, quando a gente vem falar da mulher samaritana, que é justamente o encontro que Jesus tem, né, no poço, que ele tá justamente vindo da Galileia, em direção à Galileia, e ele encontra essa mulher no poço. Ele já está no poço quando ela se aproxima. Então, eu escutei isso uma vez, eu achei muito lindo, que ele propositalmente fez aquele caminho. Ele estava com uma intenção de encontrá-la naquele poço. Tinha um propósito para esse encontro. E ela vai no poço no momento que não tem ninguém. Ou seja, a busca que ela está tendo, a solidão que ela tem, ela não vai no momento que as pessoas normalmente vão para buscar água naquele poço. Então, aquele encontro, aquele momento que você sabe que você teve um encontro da sua história, daquilo que você está buscando. Como você vem numa palestra, às vezes, ou você escuta no rádio, ou numa palestra no YouTube, e você vê que parece que falou para você. Então, para mim, esse encontro dela, ela está ali no poço, sozinha, ela sabe que ela tem uma sede, ela está buscando alguma coisa, tem alguma coisa nela que não está bem. E essa representação da história de Jesus, que encontra com ela, de estar ali, e ele pede para ela dar água para ele. Então, esse trabalho também que Jesus faz, de nos convidar a raciocinar, ou seja, ela está tão automática indo lá buscar água, e ele faz a pergunta, você pode me dar água? E a primeira reação que ela tem, ela se espanta, porque a condição da mulher na época, que não podia nem falar com a mulher, e ela sendo samaritana e ele judeu, menos ainda, ele poderia estar se dirigindo a ela. E não, ele só se dirige a ela, ele pede água para ela. E ela se espanta. Não ordena, né? Pelo pedido, ele pede, né, para ela dar água. Então, ele faz esse convite, ela faz esse caminho, né, ele dá a impressão assim, que ela tem uma sede, ele sabe que ela tem sede, que ela vai pegar água todo dia, ele pede água para ela tem esse questionamento, assim, por que ele está falando com ela? Então, ela sabe da condição. A gente, como mulher, tem tanta coisa na nossa cabeça, na nossa condição, a gente se questiona, às vezes, tanta coisa, se a gente está sendo boa mãe, boa filha, boa esposa, boa amiga, tem tanta coisa no íntimo nosso, naquele momento eu vejo que Jesus faz esse encontro com ela para fazer que ela faça essa viagem, né, esse questionamento do que ela está tendo ali. E aí ele fala para ela, se ela soubesse quem é que ela está oferecendo água, ela pediria água viva. Então, ela nunca mais teria sede. Ele faz esse convite para que ela tivesse esse encontro. No momento que ela para pensar nisso, o que ela está buscando todo dia? Ela está buscando uma coisa que nem ela mesma sabe. Ela vai repetir de novo aquela água que ela busca, ela vai voltar nela mesma. Mas depois desse encontro com Jesus, ela passa a ouvir essa questão da água viva, desperta nela essa vontade de saber mais. E até então, tudo bem, ela tem essa conversa com ele, mas o que desperta nela é uma pergunta que Jesus faz para ela, que ela, então, percebe que Jesus seria o Messias, que Jesus pergunta para ela, então ele pede para ela chamar o marido dela. E ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, não, você teve 5 maridos.
E aí tem uma questão, assim, da época, da questão de ela estava vivendo, inclusive Jesus falou para ela, inclusive você vive com um que não é seu marido. Então, toda uma caracterização de que ela estaria vivendo em pecado, entre aspas, mas que ela estaria numa busca, que esses maridos que ela estaria procurando é a busca dela mesmo, do amor. Quando Jesus fala isso, ela então percebe, desperta nela que ele é o profeta e que ele conseguiu chegar nela. E aí ela desperta, então, sabendo essa representação da busca que ela tem no mundo e que Jesus estava oferecendo para ela uma oportunidade dela buscar uma coisa muito mais eterna e não só no nível aqui que ela estava buscando material. Acho que eu falei bastante. Pode continuar. Boa noite, pessoal. Eu, primeiramente, antes de iniciar essa fala, colocando algumas considerações acerca desse tema, eu quero parabenizar a SSE, 19 anos de existência, de labor contínuo, fazendo amizade, unindo corações, trabalhando incessantemente na causa maior. Parabenizo a todos os trabalhadores da última hora, como está colocado no Evangelho, se não todos nós mesmos, né? E nós temos aqui nesta casa, sem dúvida nenhuma, um porto seguro, onde nós estamos ancorando os nossos corações. E eu parabenizo mais uma vez, corajosamente, a todos esses trabalhadores que acreditam na possibilidade da extensão do trabalho de Jesus através das casas espíritas. Marisa, com todo esse grupo, levando amor, carinho, trabalho, fé, união, isso é construção que levaram 19 anos, que vão levar muitos anos de vida. Então, eu tenho uma gratidão muito grande ao KSSF. É minha casa. Me emociono porque casa representa lar, representa família. E aqui é tudo isso. É um lar, é família e tem amor. Então, eu me sinto muito amada, muito acolhida. E tento passar isso também, porque é dando que se recebe, como Marisa falou no início. Essa é a construção do saber fazer, porque nós estamos sempre trocando essas experiências e recebendo. E recebo muito mais. Então, gratidão a todos vocês. E 19 anos de KSSF é 19 anos de trabalho de amor. É matando a fome, matando a sede, através dos ensinos de Jesus. Parabéns, KSSF. Parabéns, Marisa. Parabéns a Estelina. Parabéns a todos vocês. Parabéns ao Cristo, que ele é o grande incentivador, né, dessa casa, desse trabalho. Vamos nesse tema tão palpitante, que é falar das mulheres do Evangelho. São tantas as mulheres, e nós aqui trouxemos algumas, obviamente, como referência, que se destacam, porque a mensagem é forte, não que as outras não se destacassem, mas porque essas mensagens atravessaram os milênios realmente. E tem um significado muito importante para nós, transportando esse Evangelho redivivo agora, as mulheres da Boa Nova, inclusive um Humberto de Campo, que é nesse livro onde nós aprofundamos mais um pouco esse tema, mas está sendo levado por todo o Evangelho, toda a literatura espírita também, da parte do Evangelho, a gente vê trazendo várias formas de interpretações dos próprios temas acerca do que nós estamos falando agora, Jesus e Nação Maria. O que eu destacaria nesse ponto aqui, desse texto, duas formas importantes, que naquela época era muito difícil entre samaritanos e judeus se encontrarem. Eles praticamente se esquivavam de lados para não se encontrar e tampouco conversar. E um homem conversar com uma mulher naquela época, então, era muito difícil ser abordado por um homem. Nesse ponto, eu observo que Jesus quebra dois preconceitos ali naquele instante. A separatividade das raças, no ponto, e justamente esse ponto que nos leva ao afastamento de Jesus, na época,
e sendo abordando a mulher, aquele preconceito tão forte, Jesus começa a quebrar aquilo ali. E o outro ponto é o poço. Enquanto ela pensava e fazia tirar água de um poço físico, Jesus demonstrou aquele momento a possibilidade que ele representa aquele poço espiritual, aonde jamais iria secar. Pois o poço onde a mulher samaritana buscava água era um poço físico, material, onde ela precisaria caminhar várias e várias horas para ir buscar água naquele poço. E se um dia aquele poço acabasse, como a maioria dos poços naquela época, acabavam a água e teria que abrir novos poços, mas o poço que Jesus a convidava a mergulhar, a se aprofundar, a buscar a água verdadeira. E por que a água? Porque a água é um símbolo da pureza, é um símbolo de luz, de transformação. Então, Jesus convida para que ela viesse beber na fonte segura daquele poço ao qual ele representava, que jamais ela teria sede novamente. Jesus trazia uma nova visão, uma parte espiritual da renascença daquele que busca o Cristo. E como nossa companheira colocou bem, inconscientemente, talvez ela fosse aquele momento, costumeiramente ela fazia aquele caminho, mas o Cristo, avistando, vislumbrando espiritualmente, queria fazer essa abordagem, porque realmente ficou significativa na história essa passagem. Quantos caminhos nós estamos percorrendo para encontrar o Cristo? E às vezes nós não encontramos. Não é que ele não esteja lá, é que nós não estamos conectados conscientemente com o Cristo, com a mensagem de Jesus. Não despertamos. E Jesus, naquele instante, ao abordar aquela senhora, ia dizer, dá-me água de beber. Ora, ele é o Cristo. Jesus providenciou tudo para ele. Ele não poderia pegar a água, e por que ele questionou? Porque queria obter dela, né, aquela resposta que cada um de nós, obviamente, fazemos a nós mesmos. E Jesus questiona, dá-me água de beber. Ora, mas o Senhor, né? Como? Então, Cristo faz com que essa reflexão se aprofunde mais a dizer para ela. A fonte a qual eu represento, ela é inesgotável. Todo aquele que a tomar jamais terá sede. E logo depois a gente vê o desenrolar tão profundo desse envolvimento, né? Porque Jesus exercia um magnetismo muito profundo. Não só na sua fala, mas toda a sua energia magnética envolvia, a qual ela se deixou. Ali naquele colóquio, naquela conversa, se envolver, questionando, perguntando. Então, quanto mais ela aprofundava, ela tinha a impressão que chegava naquele momento, um momento solene, porque aonde podemos pensar em encontrar Jesus? Qual esquina? Qual lugar o Cristo está? Se não aquele que nós possamos eleger estar com ele já chegou primeiro. Nós sabemos disso, né? Então, se tornou um momento solene. Esse encontro se tornou um momento solene, magnético, cheio de amor, e principalmente quando ele coloca, né, a reconhecer aquelas circunstâncias tão diferentes daquela paisagem, porque Jesus poderia encontrar essa mulher samaritana não só no poço, mas ele queria fazer uma referência de que aquela água ia acabar, mas que ele poderia produzir, trazer muito mais, se assim ela mantivesse a sede, com a vontade, isso é importante, a vontade de beber, porque muitos de nós, diante da água, ficam olhando um copo d'água, bebe um pouco ou não bebe, a depender das nossas escolhas. Quantas vezes isso acontece? E diante de um poço farto, ela poderia tirar muita água dali. Mas para saborear, para fazê-la refletir, enquanto vai absorvendo essa mensagem, Jesus nos traz essas referências, que todos os caminhos podem levar ao poço, mas somente através dele nós mataremos a verdadeira sede,
a qual a humanidade tem e continua tendo até agora, a sede do verdadeiro amor, a sede da verdadeira vida, que é Ele que representa tudo isso, trazendo para nós. E quando vocês falavam aí, eu estava fazendo uma conexão com os telefone, você também, dessa sede, né, que nós temos, dessa busca que nós temos, que representa muito quando nós chegamos ao centro espírita, né? E como eu, Lina, fazemos atendimento fraterno, normalmente a gente pergunta, mesmo que silenciosamente ao outro, o que é que você busca? Porque sempre que vamos para o centro espírita, a gente tem uma busca. Mas a maioria de nós, acho que a grande maioria de nós, a gente chega buscando algo relacionado ao material. Que é assim que a estrada, é assim que Jesus nos percorre, né? Como ele fez com a mulher no corpo. O que é que você busca? O que é que você busca? O que é que te falta? Por que você está com sede? Sede de quê? E aí, muitos de nós, quando a gente vai reflexionar sobre isso, e sente que sempre é alguma coisa, a maioria dos casos, ligada ao material que eu digo até o do corpo, cura do corpo, eu estou com uma doença, eu quero curar essa doença. Eu sou ilegal, queria um carro. Eu sou solteiro, queria uma esposa. Eu digo logo que a mulher não tem essa sede toda, mas a mulher, eu sou mulher, né? Um emprego, né? Eu quero um filho que está com problema. Sempre alguma coisa ligada ao espiritual que a gente vem encontrar com Deus, com Jesus nesse momento. Mas por que a gente vem em busca sem saber que está indo buscar a água viva? Porque todos nós, quando chegamos, estamos em busca desta água viva. Tanto que, como Estela diz, a gente sai, às vezes, da rota. Ah, não, cansei da água. Eu tenho que fazer muitas coisas, tem gente que me diz, olha, eu tenho que ter paciência. Todo dia eu acordo assim, o que é que eu acho que eu tenho que fazer? Eu já começo a me cobrar uma posição, um comportamento, um modo de pensar. Então, no espiritismo, é você que está chegando a melhor lugar da vida de uma pessoa, é ela pensar sobre ela mesma. Não ficar julgando a vida dos outros, né? Então, essa passagem desse encontro de Jesus, eu acho que é o encontro de Jesus conosco. Quando realmente a gente engata, bebe essa água viva que ele nos oferece, que para muitos não vale nada. Isso é coisa de igreja, isso é coisa de, sabe? Mas quando a gente engata nessa força divina que nos une ao nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus, porque ele veio passar com a gente o que a gente passava. E dizer, olha, tá vendo que eu já pulei essa etapa, eu já pulei essa, mas vocês também vão pular. É porque vocês estão começando, eu já estive aí nesse lugar. Por isso que hoje eu estou aqui buscando. Né? E ainda saiu dizendo, olha, nada neste planeta vai funcionar 100% enquanto uma lágrima escorrer na face de um dos irmãos no planeta. Imagine, agora a gente está passando por um momento onde todo o planeta chorou. Né? Então, a gente teve assim, a nítida ideia de ver que o pau que está enchido dá em Francisco. Antes não, é que o país é pobre, é que o país é rico. Né? Mas não, foi alguma coisa assim, que hoje os que têm mais vão ter que ajudar os que têm menos, porque senão vai ficar correndo risco. Né? Então, achei essa passagem muito gostosa de estudar por isso. Porque eu me vi, quando busquei, né, o Espiritismo, buscando a cura da minha mediunidade. Olha, que terror. Curar a mediunidade. O remédio está em você, entendeu? Qual é o remédio para você curar, por exemplo, a mediunidade? Exercê-la, né? Treiná-la, doutriná-la, botá-la. É meio que o médico diz, eu quero ser cirurgião, ok? Vamos estudar, vamos fazer, vamos, né, descer as etapas e fazer o que a gente quer fazer. Então, todos nós sempre devemos, de quando em vez, quando nos tornamos espíritas, perguntar qual a minha busca agora? Qual o meu foco? Onde está o meu coração? Porque lá vai estar meu tesouro. Então, no que é que eu penso e desejo profundamente hoje? É lá que vai estar meu foco. E é só aquilo que eu estou pensando, e vou entrar no buraco de novo. Então, a gente tem que ter muito... Essa passagem, acho que ela vale a pena por isso, assim, que nos remete a nós mesmos.
Eu fiquei pensando, assim, com tudo que vocês falaram, que a samaritana é assim como nós, quando o aluno está pronto. Quando a gente fala, quando o aluno está pronto com as suas questões, o professor aparece. Né? Então, ela estava ali com as suas dúvidas, pronta para receber a lição, e Jesus apareceu para ela. Ela não foi em busca dele. E essas divisões que eles falam, as divisões entre os samaritanos e os judeus, o que eu acredito, o que você acredita, na verdade, eu acho que somos nós, são as divisões que nós temos dentro de nós, são as questões que nós temos, e Jesus vai dizer para ela, o pastor veio ao redil para reunir as ovelhas desgarradas. Então, ele vem quebrar esse preconceito que Lídia falou de nós, de nos unirmos como família, e acho que também as divisões que nós temos dentro de nós, essas separações que nós temos dentro de nós, porque o preconceito tem que ser vencido dentro. Né? As diferenças estão dentro de nós, não estão fora. Então, acho que esse ensinamento ele veio trazer para ela, iluminar esse coração dentro dela. Maria Madalena? Vamos passar para outra menina, né? Nós estamos sim. Eu vou passar aqui para você, Lívia. Você vai? O meu está com o hotspot. Acho que também tá, se você passar isso. Eu acho que daí vai. Eu vou continuar aqui, né, para vocês ouvirem, eu continuo com vocês aqui. Então, a gente falou dessa mulher do poço, a mulher samaritana. A gente vai falar agora um pouco de Maria de Magdala, né? E a Maria Madalena, que seria uma que veio de Magdala, é a mesma Maria Madalena, é Maria de Magdala. Por isso ela é chamada de Madalena, que veio dessa cidade de Magdala. E o encontro dela com Jesus também bate um pouco com essa questão da busca do amor, porque era uma pessoa que tinha uma condição de vida, né, de estar com outros homens, de ter muita luxúria, o estilo de vida dela era extremamente material e ela era muito focada nisso. E essa busca que ela tem, essa fome de amor que ela tinha, quando ela encontra esse amor de Jesus, a toca profundamente. E aí muda tudo, porque é um amor que ela não tinha vivenciado. Esse amor puro, essa doação de Jesus, imagina, estar diante dele, o próprio sentir, ele até calado, né? Ela devia sentir toda aquela áurea dele, devia ser uma coisa assim, fenomenal. Realmente deveria mudar as pessoas, só de estar perto dele já devia fazer essa mudança psíquica nossa. E ela tem essa mudança realmente quando ela encontra com Jesus, ela escuta ele falar, e ela tem realmente ela entende que Jesus chamava as pessoas para uma nova posição de vida, para uma visão diferente de amor, de uma postura diferente. Ele veio para mudar, realmente. E ela, com a sensibilidade dela, percebeu isso e faz essa viagem também nela mesma, daquilo que ela vem buscando, que está muito próximo também com a busca da água da samaritana, que a gente está falando delas, mas assim, entenda-se que é para nós, são as nossas buscas de hoje, independentemente de homem e mulher, temos essa busca dentro da gente, né? De uma coisa que, às vezes, essa busca também do poço, eu fiquei pensando, a busca muito material, e a gente acaba esquecendo da busca espiritual, que é a água viva que ele se refere. Porque, às vezes, só o material não vai suprir. Quantas vezes a gente está tudo bem materialmente, ainda tem uma coisa lá que está faltando. E Maria de Magdala é a mesma sensação. Ela ainda tem aquela busca que ela não está preenchendo ela ainda. E aí, claro, que ela consegue ter esse encontro com Jesus e fazer essa busca interior da mudança, porque ela poderia simplesmente não ter captado isso, não ter olhado para ela mesma, não querer seguir, não ouvir, e tudo bem também. Mas foi tamanha o impacto na vida dela, esse encontro, que ela faz essa busca. Ela realmente quer, ela tem essa sede de amor que ela tem, ela consegue transformar isso pelo amor de Jesus. E ela faz uma viagem de vida tão grande, e todas essas mulheres que a gente vai ver aqui, a gente vê em comum, que é a renúncia, o amor desprendido. Então, elas têm esse encontro com Jesus, e o que elas fazem? O que a gente faz depois que a gente tem esse encontro? A gente vem aqui, a gente estuda, a gente tem momentos na vida da gente que nos toca, que a gente sabe que mudou. Mas o que a gente faz depois daquele encontro? O que a gente faz depois dessa parte que a Má comentou? Eu vim para o centro procurar pontinho, pontinho, pontinho.
E depois que isso acontece, porque hoje a gente melhora, ou consegue o marido, ou consegue alguma coisa, o emprego, as coisas tem uma tendência de melhorar. E aí, o que a gente faz depois desse passo? Como é que você continua? A mulher do poço, uma samaritana, ela saiu feliz da vida, foi contar para todo mundo o que tinha acontecido, quem era esse profeta que ela havia encontrado, que tinha lido nela intimamente que ela procurava e sabia que não era só água que ela procurava, que ela ia ali buscar alguma coisa a mais. Maria Madalena, a mesma coisa. Né? Quando ela tem esse encontro com ele, o que muda na vida dela? O que ela faz a partir dali? Então, ela vem numa sequência de descobrimentos, né, do conhecer mesmo a si mesma, mudanças de atitude, que só lá no final, quando chega no final da vida dela, quando ela vai então cuidar dos leprosos, é que ela consegue pôr em prática tudo aquilo que ela viu em Jesus. Então, aquele encontro que ele tem com ela, de uma certa forma, coloca nela essa semente para que quando ela chega num ponto da vida dela, ela consiga transformar esse amor que ela viu em alguma coisa palpável e ela segue o caminho dela, ela consegue transferir isso, aprendendo. Ela teve a vontade de transformar a vida dela por esse amor de Jesus. É o que eu consegui pensar nela. Por enquanto. Por enquanto. Porque é tanta coisa, né? Fofoca, né? A fofoca É tanta mensagem bela. Para mim, é um dos encontros mais impactantes que a gente possa ter como referência. Quem não conhece Maria Magdala, toda a sua história e sua trajetória, né? Falam-se muito em todos os textos, e é uma referência forte, porque é uma personagem que realmente marcou a história do cristianismo, de todas as Marias. Ela é um exemplo no sentido das possibilidades de erguermos sempre, quantas vezes cairmos, seja através do pecado, que aqui conta a história, né? Todos conhecem, talvez dispensa até refazer todo o caminhar dessa história, né? Que ia ser apedrejada, foi pega em adultério, mas o que nós vamos levar em consideração aqui, no momento, o Cristo, aquele instante, acolhe aquela mulher pecadora. E o acolhimento do Cristo traz um diferencial muito importante. A mesma época que não se podia nem sequer defender a mulher, porque foi pega em adultério, principalmente. A pessoa que vinha reincidindo no pecado. Então, Jesus coloca aqueles que a levaram e conduziram aquele momento, aquele instante, para refletir sobre o ato praticado. E quando Jesus, naquela cena memorável que todos nós conhecemos, né, que abaixa, mexe ali com a terra, escrevendo algo, e diz: quem estiver isento de pecado, que pegue a primeira pedra. Saíram os mais novos, né? E assim a gente vê que ele, naquele instante, liberta no sentido de que nem eu tampouco te condeno, ou seja, não nos cabe julgar a vida do outro. Naquele ponto, Maria Madalena, ela tem um lampejo de um raciocínio muito forte, porque ela recebe, eu percebo intuitivamente, naquele instante, um convocamento do Cristo, que não foi simplesmente uma autodefesa de Jesus para com Maria. Maria somos todos nós. Quem não possui as dificuldades, deficiência? Quem não já errou? Então, Jesus nos convida a não julgar e ter um olhar de compaixão para com aqueles que estão passando pelas dificuldades. Se nós não tivemos ontem, ou agora, ou amanhã, não sabemos. Então, Jesus, naquele instante, dá a Maria a condição, não de só se libertar, mas, principalmente, a refletir para que ela não mais voltasse a pecar. Quando ele a liberta e a convida, convocando, ele a chama e diz, com um lembrete muito importante: eu tampouco não te condeno, mas não voltes a pecar. Ele recomenda para que ela novamente não entre em erro. Então, eu vejo que nesse instante, Maria Madalena recebe essa voz da convocação cristã que despertou, que tirou ela daquele estado atual que ela se encontrava de penúria, ia ser condenada, para um estágio mais elevado de possibilidade de caminhar agora ao lado do Cristo, renovada ao Cristo, convocada por ele pessoalmente. Então, eu percebo que Jesus convoca todos nós.
homens, mulheres, a reerguer quantas vezes necessário se fizer, quando estivermos em erro. E a partir de adquirirmos essa consciência do que está em nós equivocado, tomarmos de consciência agora, não voltar a reincidir no erro, porque nós temos o Cristo como bússola, como orientação. E aí ela vai levada, motivada de um amor tão profundo, porque ninguém nunca a acolheu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão, e com o sincero desejo da vontade que ela se reerguesse novamente para ser uma grande disseminadora do Evangelho, a qual ela se tornou discípula do Cristo, cuidando dos enfermos, nós sabemos, até se contaminar pela lepra, aquela época, cuidando dos irmãos enfermos que estavam relegados, né, à margem da sociedade. Ela se doou na causa ao próximo. Eu observo, quando a gente fala que Paulo faz esse ângulo profundo de autotransformação, eu também igualo esse ângulo a qual Maria Madalena fez quando ela se converteu ao cristianismo, porque nasceu ali uma semente de amor que se aprofundou e broxou-se no sentido de trazer a vitalidade para alimentar outros irmãos. Ela reacendeu, então, para viver e beber e sentir com toda inteireza Jesus no seu coração. Então, essa é uma possibilidade de autotransformação, esse exemplo, né? Maria de Magdala representa bem isso, né? A porta estreita e a porta larga. Né? A estreita, quando nós vivemos em busca de satisfazer os nossos prazeres mundanos, né? Eu gosto até quando Humberto de Campos fala que ela vendia as energias sexuais da alma. Ou seja, as energias sexuais, todos os espíritos possuem. E às vezes pensa que a expressão, não, o sexo foi feito para ser compartilhado, mas vendido, mal feito, traz ao espírito energias doentes que passam a contaminar a nossa trajetória. Então, ela renunciou a tudo e buscava, né, que é representado pela palavra, as nossas buscas materiais, né, desmedidas, e a gente pensa que não estamos numa vida transitória, e sim uma vida infinita, quando estamos encarnados, buscando, né, só o material. E aí, através desse contato com Jesus, ela busca essa porta estreita, que é a renúncia a tudo, né? Até que quando ela fala do filho, né, que ela gostaria de ser irmã, e aí ela vai cuidar, como a Bíblia diz, dos leprosos. Uma coisa que me chama a atenção em Maria Madalena é que ela tem noção de todo o erro que tudo que ela estava fazendo era contrário à lei, divina. E ela chega a Jesus, assim, naquele sentimento, será que Deus vai me aceitar como trabalhadora da seara? Quer dizer, nós, muitas vezes, acho que temos essas dúvidas, essas dores em nós. Será que tudo que eu fiz de errado, tudo que eu já aprontei, será que tem jeito para mim? E Jesus, com aquele olhar amoroso, de olhar para ela, e olhar dentro da alma, nos olhos dela e dizer, Maria, você escutou a boa nova e Deus te abençoe. O amor cobre a multidão de pecados. Ame e vai ficar tudo bem. Então, acho que às vezes a gente está passando por alguns momentos difíceis hoje e ame, vai passar, vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir superar isso. A gente já superou muita coisa. Isso também vai passar. Isso que ficou para mim no meu coração. O amor não passa. Tudo passa. E o amor permanece. E sempre para frente, nunca achar que não tenha dúvidas, porque tem solução para tudo. Acho que até nesse período que a gente viveu, eu tenho certeza que a gente foi na vida um do outro, fator muito importante, de quantas pessoas que a gente trocou mensagens, né, familiares, amigos, estava difícil, e alguém mandou
videozinho, uma mensagem, uma música. Eu acho que o convite, principalmente, que ela absorve aqui, é o sair dela e se doar. Então, acho que quando a gente está passando por essa situação que a gente está passando, a gente percebe que quando a gente sai um pouco desse nosso sofrimento aqui, para olhar alguém do lado, às vezes, que está pior, ou mesmo melhor, não importa, mas se você consegue olhar o outro. Eu vi outro dia uma frase que eu achei muito linda, que se a pessoa perceber que o seu inimigo está sofrendo, ela vai evoluir. Porque enquanto a gente tem um inimigo, você não está nem aí se ele sofre, não, mas se você percebeu que ele é seu inimigo e ele está sofrendo, a gente já avançou um pouco, porque já despertou uma consciência da gente. Então, acho que é essa questão, esse despertar que vem em tempos diferentes, momentos diferentes, cada um tem um momento para descobrir isso, mas eu fiquei pensando de verdade, se a gente conseguir olhar isso, é porque a gente está despertando, a gente está nesse caminho de despertar que Jesus conseguiu trazer para ela, que ela conseguiu olhar para ela, mas ela e Paulo foram assim, é agora, né? Como diz os amigos, já estava no limite, já estava prontinho. A gente está também, depois de vocês vão ver as festas, é que antes eu trabalhava com pincel, garrafas, luvas, né? Estava mais fácil aquele céu. O céu dá mais trabalho. Próximo. E a próxima menina? E a próxima menina? Marta e Maria. Maravilhosa. Marta e Maria, eu gosto dessa passagem, porque eu acho assim, quantas vezes eu já não quis fazer o que Marta fez, que é dedurar a irmã, né? Muitas vezes eu falo, poxa vida, olha aqui fazendo um negócio, super folgada, não faz nada. E a gente espera que, principalmente com mãe, que a gente faz isso com a irmã em casa, vai com a mãe, mãe, olha lá, né? Olha ela que está fazendo. E essa passagem aqui, Jesus, é um pouco diferente, né? Eu fiquei pensando, no poço ele vai e está esperando pela mulher samaritana. Maria Madalena, ela está ali, ela tem a oportunidade de vê-lo pregando, mas não tem especificamente ele esperando por ela. Né? Escrito, a gente sabe, não tem detalhes, mas nem ela que convidou ele para ir à casa dela. Mas aqui a situação é um pouco diferente. Aqui Marta e Maria, Marta, ela é a anfitriã, e ela convida Jesus para visitá-lo. E tem uma boa anfitriã. Ela vai estar super preocupada de estar tudo em ordem, tudo arrumado, né? Tudo super em ordem. Enquanto a irmã dela, Maria, vai lá e senta no pé de Jesus e fica lá babando embaixo dele, ensinando, imagina ela toda envolvida naquele momento. E quantas vezes a gente não perde um pouco essa mão de estar tão apegada a uma coisa que nem é tão importante e perde um momento que seria o mais importante? Para mim, brincadeira essa parte, de dedurar o irmão, não é isso. Mas é porque a gente se põe nessa posição muitas vezes, de olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou fazendo. E se autodenomina, né? De eu estou no comando dessa situação e os outros estão cada um momento. Então, a Marta tinha, até mesmo pela própria posição, como ela era anfitriã, ela deveria receber. Mas a atenção nessa história é justamente essa devoção a algo maior. Você percebe que é o mesmo convite do posto. Tem algo mais. Não é só os afazeres. O que é o material, o que é o espiritual? Maria escolheu a melhor parte, como diz. Jesus explica quando Marta pede para ele olhar o Maria fazendo, ele fala, pois é, mas ela escolheu a melhor parte. Então, será que ela escolhendo todo dia a melhor parte? Será que a gente está tão preocupado assim? Se a casa está arrumada, ou se foi tão legal receber um amigo, que não importava que a casa estava mal arrumada. Isso em todos os aspectos da nossa vida. O que a gente para de fazer que não é tão importante para dar um ombro amigo? Então, nesse nível de amor, nisso que Jesus dá para a gente, essa atenção ao outro. Será que a gente está tão ocupado assim com o nosso trabalho, com o nosso telefonema? O que está segurando a nossa atenção? A gente pode perder essa oportunidade de realmente se nutrir. Nutrir dessa mensagem, nutrir dessa água viva, nutrir de tantas coisas maravilhosas da natureza, da praia, alguma coisa que te conecte, que você consiga sair um pouco desse mundo que a gente sabe que é material aqui. É muito difícil a gente desprender disso. A gente tem muitas demandas, né? Se acorda, a gente tem telefone, e-mail para responder. Então, se a gente não tiver essa consciência de parar um pouco e olhar o que é importante,
Para mim é isso que ficou. Pare e presta atenção. Quem está escolhendo a melhor parte? E a gente acha que não é tão importante. Se eu não ganhar dinheiro, se eu não for trabalhar, se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Se eu não ligar, se eu não resolver, nada vai acontecer. E tem uma outra visão, olhar um outro lado da coisa, daquilo que pode ser feito na nossa parte espiritual. Né? Tá tão bom, gostoso te ouvir, amiga. Né? Assim, tá aqui eu entusiasmado ouvindo, tão bom te ouvir falando disso, porque dentro dessa essência, né, desse convite, o quão prazeroso é receber um convite de um amigo, de uma visita, né? Eu fico observando que os dois pontos, eles estão certos no sentido de cada um na sua qualidade, né? Marta, fazendo a preparação, arrumando, limpando, cozinhando, para que recebesse bem, né, a visita. Enquanto Maria ou Jesus, olha a visita que está sendo, né, naquele instante contemplada, é o Cristo. Não é comum, não foi uma visita qualquer no sentido de ser comum, era o Cristo. E por isso todo esse adorno, né, a preocupação de receber bem. Porque a gente não tem uma visita dessa, fisicamente, dizemos assim, se fôssemos nós a receber o Cristo, como é que nós iríamos agir? Então, nós temos um pouquinho de Marta, um pouquinho de Maria, né, envolvida dentro da nossa relação, na afinidade, querendo agradar, fazendo o melhor. Então, o que a gente pode perceber é que uma estava trabalhando no necessário, naquele ponto, né, de fazer a coisa acontecer, de ter alimentação, receber bem o Cristo, nada errado. Nós devemos doar e fazer o nosso melhor, fazendo acontecer quando a visita vem até a nossa casa. Mas Jesus trouxe aqui um ensino importante, porque enquanto estamos trabalhando no necessário, esquecemos do essencial. E Jesus coloca nesse ponto do formato o que é essencial, porque naquele momento Maria parou tudo, se prostrou aos pés de Jesus e ficou ali aprendendo as suas lições. E ela fica fadigada, porque ela estava trabalhando sozinha, não é justo. Olha, Senhor, reclama a Jesus, né? Olha que Marta, é como a Estela colocou, dedurando, coisa de criança. É atitude de criança, quando nós vamos reclamar. E Jesus faz uma inversão daquela reclamação, porque Jesus coloca todos esses pontos, né, dentro da linguagem para nos ensinar. E ali fala, Marta, Marta, por que te fadigas tanto? Por que te preocupas tanto? Sim. Colocando, né? Por que te inquietas tanto com isso? São coisas materiais que podem ser feitas em outro momento. Ele não está criticando em nenhum momento a Marta por estar fazendo ali a comidinha, preparando tudo. Mas tem um momento que aquilo poderia ser agregado ao essencial. E não naquele ponto, aquela necessidade não era para aquele momento que ele estava querendo dizer. Que aqueles afazeres domésticos poderiam ser feitos depois, nesse sentido de que, se dermos preferência ao essencial, que é os ensinos do Cristo, as demais coisas poderão ficar agregadas sem sofrer nenhum prejuízo. E quando seria que teríamos novamente a visita do Cristo naquela casa, né? Então, essa referência que ele nos convida, que quando estivermos na presença dele, que possamos usufruir dos ensinos sem... o celular está tocando, o que será que tocou? Marisa dando aula, falando de Jesus, e aí Líbia está aqui olhando o celular. Chamou, vibrou. Daqui a pouco, que horas termina essa aula? Marisa está falando, Líbia fala muito. A cantina está com um cheiro delicioso. O que será que temos? A nossa atenção... Isso era no passado, hoje em dia não é, né? A nossa atenção está em coisas desnecessárias para aquele momento, né? Então, que Jesus convida a mantermos a atenção, dando prioridade ao essencial, pois é somente isso que nós iremos levar ao desencarnarmos, né? Então, às vezes, nós damos muita atenção às coisas materiais que têm sua razão, a natureza, o seu valor para momentos diferentes, sem perder a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Então, é nesse ponto que eu percebo assim, o quanto essas duas personagens nos ensinam
Porque às vezes nós estamos fazendo, a criança tá, mãe, sim, meu filho, fala aí, que a mamãe tá ouvindo, viu? E mexendo na comida, tô atendendo. Abre a porta. Fazemos mil e uma coisa ao mesmo tempo. Às vezes o tempo é escasso. Mas quando se trata das coisas espirituais, aonde tiver um, dois ou mais em meu nome, a presença é certa que ele está, ele sempre esteve, somente comigo, com um ou com dois, não importa. É podermos aproveitar esse momento para o aprendizado, que é esse que nós iremos levar. No mais, Lina tem fala aí importante. Marisa. Marisa vai encerrar. Isso. Eu sou rápido. Não, eu gosto de ver assim, Jesus naquele tempo quebrando todas as regras, né? Transcendendo assim, os costumes da época. Né? Então, transformando todas essas mulheres que ele tinha contato em seus, não mais só discípulos, em suas discípulas. Né? Então, naquele tempo, Jesus fez coisas que, talvez por isso ele foi mesmo crucificado, só por isso, por botar a mulher num lugar que ela não tinha, que não era o dela. Exatamente. Ainda. E os homens é um revolucionário. Então, lindo isso. Quer dizer, quando ele vai estar, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, então eles já eram amigos há muito tempo. Então, quando elas sabem que Jesus vai lá, né, que Marta começa, isso a gente vê ao nosso tempo, como o Lívia disse, pode ser você estar aqui assistindo alguma coisa e pensando lá fora, eu sei daquilo, não sei o que, entendeu? Então fica com aquela aparência de que você acha, pelo fato de você estar aqui, alguém está trabalhando para você e você não precisa prestar atenção ao que está se passando. Né? Quando a gente sabe que no início é difícil a concentração, é difícil vencer o sono. Normalmente os palestrantes não são como nós, são muito estafantes. Nós não, somos mais assim, de balança, mais de plateia. Mas aí que na hora que, lógico, imagine, Jesus vai lanchar em sua casa, você quer botar as coisas em ordem, você quer fazer um lanche legal para servir. Eu conheço um bocado de gente aqui assim, que ia ficar lá fazendo as coisas, quando viu, Jesus foi embora. Eu conheço várias. Né? Maria, que era baiana, não era besta de nada, sentou lá no pezinho de Jesus e bebendo da água que ninguém é bom. Mas aí tem que ser baiana para fazer isso. E quando a menina, a Marta, vem reclamar, Jesus vai falar com ela, ainda manda, para aí como era. Você vê uma intimidade que o homem, como ele deu a moça, a mulher no poço de Jacó, ele deu a Marta de dizer a ele, vai lá falar com Maria, que negócio é esse? Eu preciso dela aqui. E ele, Marta, não está por quente. Maria escolheu a melhor parte. Ele não disse assim, a sua parte de limpar a casa está errada. Está certo. Só que em tudo na vida tem uma parte boa e uma parte mais ou menos. Né? Ela escolheu a melhor, ou seja, a sua é boa, mas a dela é ainda melhor. E realmente, se você for pesar, vai um Divaldo Franco na sua casa, aí você diz, você vai aí conversando com o pessoal que eu vou aqui fazer não sei o quê. Aí quando você volta, cadê? Já foi, puxa, ia tanto ouvir, né? Qualquer pessoa assim que você quer ouvir mais. Então, a gente tem que fazer naquela hora, não é um sacrifício, é você só escolher. Bom, eu posso fazer isso. Eu ia servir a ele um jantar muito gostoso, uma salada, um bifão assim, sangrento, uma coisa que naquela época era que eles comiam, né? Mas, não. Na hora a gente levanta, vai para a cozinha, todo mundo faz um sanduíche e come junto. Mas não vamos deixar de perder a oportunidade de estar juntos e fazer daquilo um acontecimento na vida, não é na vida, é nas vidas, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Mas Marta está certíssima, eu garanto que na próxima encarnação ela não quis nem saber de cozinha. Tem uma outra passagem, né? Tem outra passagem, quando também as duas estão juntas. E também Marta também está preparando tudo e Maria está lá fazendo outra coisa. Elas têm, acho que a característica nova. Mas isso que você falou me tocou agora. Você falou, ele não falou a parte errada, ele falou a melhor parte. Então não tem errado. É óbvio que você também não vai ser irresponsável a ponto de chamar alguém para sua casa e não se preparar. Não tem nada de errado nisso. Mas é só para colocar
a posição do quão é importante que tudo seja perfeito a ponto de você parar e perder o essencial. Acho que esse Não, e sempre a gente buscar o melhor de qualquer situação, Exato. seja ela positiva ou negativa. Isso me aconteceu. Qual é a melhor parte dessa situação? Isso é uma dor forte, ó, e por isso aí acabou comigo. Então, vai ter ali uma abençoada, uma bênção disfarçada. O que é que o mundo, o que é que a vida está me mostrando nesse momento em que eu tive essa limitação, em que eu tive esse tropeço, em que eu tive essa perda, em que eu tive essa decepção? Tudo na vida que aconteceu. Não é só a gente esperar, não, quando tudo estiver pleno, aí eu vou fazer, não. A gente tem que buscar essa felicidade, né, que nos compete em qualquer situação. Não é só quando a gente está rindo, gargalhando, eufórico, não. É quando a gente consegue superar a si mesmo, é quando consegue ver o outro se superando através do que você está fazendo para ele, né? A companhia, a palavra que você deixou. Então, isso é que é gratificante. A gente tem que, todos os dias que passar por uma coisa muito difícil, porque as coisas difíceis é que deixam marcas, né? E dizer assim, eu estou me sentindo gratificado pela posição que tomei, pelas coisas que disse, pelo que não disse, pelo que não fiz, pelo que só vou fazer depois. Então, a gente tem que, na hora, ter essa consciência. Isso é que chama consciência. Não viver a vida atropelando os momentos. Se tiver tudo pianinho, eu estou rindo. Mas se não tiver, eu estou chorando. Não. Eu vou rir e chorar nos momentos próprios para isso, né? Sem ser uma coisa que mascare a lição. Não pode mascarar a lição. Né, Sim. E acho também o outro lado disso é entender que todos nós temos o livre-arbítrio, vai ter momentos que nós não vamos escolher a melhor parte, mas é um aprendizado, né? É com isso que a gente vai perceber que não foi a melhor escolha, é quando a gente dá, e acho que Jesus traz isso, ele mostra de uma forma extremamente didática, olha, pensa bem, olha o que você fez. Ele não fala você fez algo errado. Não, foi uma lição que a gente está aprendendo. E acho que isso é mostrar para a gente que nós também temos que respeitar o tempo de cada um. Nós temos que respeitar o nosso lado Marta e nós temos que respeitar as Martas nas outras pessoas. E ter as duas em si mesmo. A gente sempre vai ter um momento Marta na vida. E o coração de Maria. Né? E pode ficar também uma hora aqui, uma hora ali. Somos os dois. Não ser radical, nascer assim, não? Não, a gente tem que nos mover durante a encarnação. E vamos, como Lina disse, errar muitas vezes, porque para isso que a gente refaz as lições, né? Porque não fazemos perfeito. Agora, Bíblia falou, não sei se foi agora ou foi antes, sobre a superação de Maria de Magdala e Paulo de Tarso. E aí você vê como pode dois espíritos se superarem, vindo de portas tão largas, enfrentar a porta estreita naquela encarnação com Jesus, só a partir de Jesus, e entrar na porta estreita de uma vez, porque a gente chega perto e volta, porque não, boba, larga, tá lá, cheia de praia. Verdade. E a gente só complementando um pedacinho aqui do gancho de Lina, né, de Maria e Marta, a gente vê também que existe aí uma maturidade espiritual de ambas, né? Estão em níveis espirituais, obviamente, que devem ser respeitados, como Lina colocou, o livre-arbítrio, né, de cada um e suas escolhas, suas decisões de fazer ou não fazer. Mas fica evidente o nível de maturidade de uma que aproveitou a parte, né, de estar ouvindo Jesus e a outra de fazer. Ambas estão em processos evolutivos, nada mais, cada um em um nível, assim como nós também, né? Então, esse é o despertar realmente consciencial que nós devemos considerar que estamos nesse momento passando essa dificuldade, mas isso vai passar. E a nossa consciência, e o nosso desenvolvimento espiritual, como fazer avançar também diante de coisas que precisam passar em nós, que às vezes passou no mundo inteiro, já passou e a gente ainda está sofrendo aqui, perdurando. Então, Jesus é o caminho. Ele é o caminho que vai nos conduzir a esse despertar de consciência para mudar de nível espiritual e moral, né? Então, ela traz essa mensagem muito forte para nos ensinar. E aí vamos subindo para a Joana. A Joana de Cusa agora. Depois a gente vai falar de Maria e vai resumir aqui bastante, porque a vida melhorou. Mas a Joana de Cusa
Não, mas só é. porque é um dia especial, por isso a gente Hoje pode ficar. já tirou a aula amanhã. por isso. Pode... Então, precisam ficar até deitados. Mas Joana de Cusa, muitos já devem conhecer a história, talvez nem todos, mas Cusa era um funcionário de alto escalão de Herodes, e Joana era a esposa dele na época. E ela tem essa... E, caminhando por todas essas histórias, a gente percebe que a mulher do poço teve vários maridos, e faria em pecado para a época que ela tinha todos esses maridos. Falamos de Maria de Magdala, que seria a prostituta. Passamos pelas irmãs, Marta e Maria, e vamos falar de Joana de Cusa, que seria a esposa. E ela, quando tem esse encontro com Jesus, a vontade dela é largar tudo, largar o marido, que é bem difícil, e seguir Jesus. E eu acho que o senso de humor de Jesus é muito bacana, porque a gente vai reclamar com ele, né? Marta foi reclamar com ele que Maria não faz nada, o que ele fala? Assim, cada vez que a gente vai para Jesus, a gente escuta uma coisa que nos surpreende sempre. Às vezes a gente quer procurar alguma passagem, algum livro que suporte aquela nossa reclamação e a gente escuta completamente o oposto. Ou quando a gente vai reclamar para um amigo, o amigo fala, não, você está errado mesmo. Então, Jesus tem isso que é muito especial nele. Quando ela chega para ele e fala que ela quer segui-lo, ele dá uma resposta completamente oposta. Que não é o momento. O momento dela é voltar para casa e seguir com o marido. Como é difícil a gente se colocar no lugar dela e falar, puxa, mas é isso então? Então eu tenho que voltar para casa e viver com aquilo que está lá, né? Que não é a pessoa que eu quero ter. Aquela coisa. Não é a minha cara metade. A dificuldade, a gente pensar, a dificuldade da vida em comum, a vida adulta. Não só de marido e mulher, mas um relacionamento de família, de quem são as pessoas que estão colocadas com a gente por um propósito. E no livro Boa Nova, ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas estão colocadas no nosso lado por um propósito. Ninguém foi colocado, não tem engano. A cegonha não entregou a gente na casa nada. A gente tem um propósito. E às vezes a pessoa difícil é a gente está achando que a gente tem que aturar todo mundo e quem está aturando são eles que estão aturando a gente. Porque a gente não sabe o grau de envolvimento que a gente tem com as pessoas que a gente está conversando. Às vezes a gente acha que a gente está, nossa, estou pagando todos os meus pecados. E está mesmo, porque a gente não tem ideia o que aquela pessoa representa na vida da gente. Então, ele faz essa... É difícil falar, né? É difícil ouvir, é difícil porque... é fácil falar, mas viver isso no dia a dia, você olhar para quem está do seu lado, no seu círculo de convivência, e pensar isso, e continuar, e é esse o convite que Jesus faz para ela. Não, tem uma característica que o parceiro ou a parceira pode ter, que aí fica visível que aquela família não vai poder continuar, né? Que seriam as agressões físicas. Então, que pode levar à morte, a ter um problema mais sério. É bem importante. Então, um casal que vive assim com frequência é melhor que estejam no norte ou no sul. Eu acho que é bem importante que você colocou, porque às vezes a pessoa pensa isso, que vou corrigir, porque a gente fica imaginando assim, que a gente está colocando uma situação que você tem que aguentar no quarto aqui até o fim da vida e pronto. Não é essa colocação, né? Vamos pensar assim, Jesus, se fosse uma situação de... A gente sabe, situação de abuso, de risco, a gente entende muito bem que não é para continuar. A gente não tem que viver essa situação, não é isso. É uma questão, assim, de exatamente por que você está naquela situação. Mesmo assim, assumindo que aquela situação ela é perigosa e você não vai continuar naquilo, eu penso assim, eu não acredito que Jesus falaria para ela ficar numa situação se fosse isso. Não, você vai mesmo, continua apanhando dele que está certo. Não, muito cuidado com isso que a gente está colocando aqui. É a história de Joana de Cusa, que viveu uma situação com o marido específica, que ela não concordava com a forma dele de viver. E aí, para Jesus falar aquilo para ela, tinha outros porém. Bom, Maria, falar isso. Por exemplo, quando ele falou com Maria de Magdala, a gente sabe que ele já sabia que ela ia cuidar dos leprosos e que ela morrer de lepra em maior sofrimento. Mas nem por isso ele disse assim, chegar nos leprosos não vá não, venha para cá, né? Então ali é a porta estreita que a gente é simbolizado como estreita, eu nem passo nela, por isso que eu me mantenho voltinha, eu passei porque não é meu número aí. Mas não é querendo dizer assim, são realmente bênçãos disfarçadas, são dificuldades, dores que a gente vai passar, mas que elas estão previstas para que a gente possa renunciar a um bocado de coisa,
resignar-se de outras tantas e provar a fé em Deus. E foi o que ele pediu a Joana, ser fiel. A hora de você provar isso chegará. Claro, quando Jesus dizia isso, você já sabia. Um foi crucificado cabeça para baixo, né? Pedro foi o Paulo de Tarso foi decapitado e apedrejado, onde todo canto ele ia pregar, ele saía assim no limo. Isso é a porta estreita. Isso assessorado por espíritos de luz que estavam ali para levar aquele desenvolvimento do evangelho, né, com ele. Mas essas dores físicas, para os espíritos, é nada. Só é alguma coisa que você vai provar a sua força espiritual. Então, normalmente, quando você tem que fazer uma força mais espiritual que física, o físico vai estar um bagaço. E você, não, é câncer de pâncreas, isso e aquilo, dá assim um bocado. Tá, então vamos, né? Então, se aquilo lhe derruba, ai meu Deus, eu pensando que eu estava no centro, que estava tudo bem. Então, a gente não estava na porta estreita, a gente ainda estava na larga e às vezes pede esse teste, né? Olha, durante essa encarnação, bota umas portas estreitas aí para ver se eu já cabe nela. Ele faz o mesmo convite para ela aqui, ele faz a mesma recomendação que ele faz aqui, essa questão de olhar, observar o que é bom, ficar com a melhor parte. Porque o conselho que ele dá assim, começa a olhar o que ele tem de melhor, procura o que ele tem de bom. Então, assim, olha o que é essencial. Então, a gente está falando aqui no nível mesmo da gente conseguir superar situações, como a gente falou, as portas estreitas que a gente tem que passar dentro de uma coerência, claro. Né? O vírus aí é que não abusam, não põem a sua vida em risco. E não está fazendo favor nenhum. Não é para isso que a gente está aqui. Mas essa questão da gente, muitas vezes no dia a dia, tentar procurar alguma coisa de bom naquilo. Porque todo mundo tem uma coisa de bom. Às vezes é mais difícil a gente ver, mas a gente mesmo está muito perto, estamos vendo um diamante. Mas nós temos, porque nós temos a essência de Deus dentro da gente. Se a gente tem a essência de Deus dentro da gente, a gente tem dentro da gente alguma coisa de bom. E vai tanto com o processo de evolução, a gente vai conseguir descobrir mais rápido ou mais devagar. Então, para mim, essa história de Joana ficou assim, não só, ele está falando do casamento, mas talvez quando eu me referi aqui, eu não estava pensando só no casamento, estava pensando no meu trabalho, meu chefe, né? As pessoas que convivem, que não necessariamente estão no nível de ameaça da minha vida, mas aquilo que de imediato eu posso fazer com as pessoas que me cercam. Então, foi isso que me pegou assim, se você largar tudo e seguir, e ficar só mesmo na parte espiritual, e abandonar toda a parte material, também não vai dar certo. Então, como é que você convive nessas duas formas de passar situações? Procurar o lado melhor das coisas, procurar rever e achar alguma coisa em todas as situações, não só no casamento. Essa passagem de Joana, nós agora, né, conhecendo nesse trabalho lindo de Joana de Ângeles, né, nessa penúltima encarnação dela, como Joana de Cusa, Clara de Assis, Joana Angélica de Jesus na Bahia, né, as baianas, né, Salvador, né, tudo tem um porquê de nossa, né? Estar aqui conosco, né? Então, a gente brinca assim, mas ela já vem de uma trajetória de muita renúncia pelo trabalho de comprometimento da aliança com Cristo. Jesus, eu observo que nessa fala, quando ela vai falar a Jesus sobre o seu casamento, a sua condição, falando que não aguenta mais o modo como o marido a trata, aquilo tudo que a gente conhece, né? Estela relatou um pouco aqui. E ela era uma mulher de fé, E Jesus, naquele instante, a conforta dizendo que ela tivesse fé, porque o testemunho de Joana de Cusa seria dado no final. Por isso, ele a consolou, a advertiu, e dizendo a ela, porque o que estava reservado a ela seria um testemunho maior, a qual ela já vinha dando, já desde antes. E aquele momento, quando a gente sabe que ela vai dentro da convivência, né? Persistir dentro da relação, mas trabalhando através da atitude, porque ela recebeu de Jesus elementos, palavras, que irão frutificar para dar sustentação à relação dela com o esposo, porque algo maior viria a acontecer.
Então, naquele momento ainda, ela dando um testemunho e colocando a sua atitude, o seu exemplo, para ajudar o marido. E realmente essa foi a atitude que ela teve. Em todos os momentos de dificuldade dentro da relação, dentro do trato, ela colocava os ensinos de Jesus como uma ponte de sustentação para que ela pudesse continuar ali. Pós-morte do marido, né, nós sabemos que ela vai se dedicar ao cristianismo, dedicar à mensagem de Jesus, auxiliando aquele que estavam desprovidos, as crianças. Ela tinha, e era de uma posição, né, muito de posses, mulher rica, que possuía e vivia em condições favoráveis àquela época. Então, ela deixa tudo para trás e vai dedicar de coração, se doando em amor e levando a mensagem de Jesus. Então, a gente vê a importância de tudo quanto ela conseguiu agregar naquele tempo da convivência, se fortalecendo, e quando ela se dedica e publicamente começa a expor o trabalho do Cristo, ela é convidada, não, ela é subjugada naquele momento a abjurar Jesus, a renegar o Cristo e a mensagem de Jesus. Era tido até como bruxa, como uma pessoa exótica, uma pessoa que não estava dentro dos preceitos, das regras da sociedade naquela época. Uma mulher viúva, desprendida de todos os seus bens materiais, com um filho, porque tinha um filho, ela vivia do essencial para alimentar o filho e dedicava o restante do seu tempo e de tudo que possuía para com o outro. Então, quando ela é colocada na fogueira, né? E ali está o seu testemunho, quando eles pedem o filho clamando ali, né? Porque vê a situação do fogo, o medo, e o filho mesmo fala, minha mãe abjura, nega o Cristo, e ela consola ele, dizendo que não, cala-te, filhinho. Né? E nesse momento, ela sente Jesus ao seu lado, é liberta sem dores da fogueira. Então, naquele momento, é um testemunho importante que ela dá de fidelidade a Jesus. Então, eu observo que nessas passagens, ela como essa mulher que está colocada aqui diante de tantas, né? Essa importância do testemunho com Cristo. Hoje não vamos mais para a fogueira, para os circos da época, né? Dando testemunho com a vida. Mas esse testemunho de fidelidade que Jesus aguarda em nós em todos os tempos, para sustentarmos em nós a força do Evangelho, é necessário que a gente tenha força e coragem, porque muitas vezes, no momento crucial, nós vamos negar, como Pedro fez, conhece o Cristo? Não conheço, pensou em si mesmo. Então, que a gente tome dessa força do Evangelho, que os nossos testemunhos, como agora, como uma pandemia que se instalou, que o nosso testemunho de fé, de coragem, de perseverança, mas sempre com Cristo nos nossos corações. Acho que uma coisa que me chama a atenção nesse ensinamento de Joana, como vocês disseram, ela já tinha fé, ela já queria seguir o Cristo e ela foi aconselhada a continuar com o marido. E ela dizia assim, mas será que eu não tenho que forçar a boa nova, o evangelho em casa? Forçar esses ensinamentos em casa? Porque ele não seguia. E Jesus dizia assim, calma, Joana, menos. Ele dizia, a sabedoria celeste não extermina paixões, transforma. Então, é isso que acho que ela já tinha dentro dela, essa fé suficiente para acreditar, saber que o evangelho ele tem que agir dentro de cada um. A gente não pode impor isso no outro, a gente não impõe a luz nos outros, a gente não, e muito menos ofusca. Acho que Jesus colocou isso, né, nesse ponto. O seu marido tem o caminho dele e você tem o seu. Mas quem é que pode ajudar mais nesse momento? Quem tem fé já acredita ou quem não conhece não sabe nada? Então é você quem vai ter que estender a mão. E acho que a gente vai ser aqueles que realmente estudam e entendem e querem praticar o evangelho, é isso. A gente vai ter que estender a mão. A gente vai ter que, né, não esperar que o outro faça. Pode ser que leve vidas,
encarnações, não vidas, mas encarnações na vida para que o outro entenda. E cabe a nós entender, né? Você fecha junto? Maria. Maria? Né? Não já fechou, não? Não, Maria. Não. Maria. Vamos falar de Maria. Quando a gente trocou mensagem em relação aos estudos, eu falei, olha só que interessante, né? Essas mulheres, a mãe, a irmã, a mãe solteira, prostituta e tal, e a mãe, o exemplo de mãe que é Maria. Aí a Marisa falou assim, pois é, já passamos por todas, está faltando passar por Maria. Só falta Maria. Faltando a gente graduar com Maria, porque realmente a gente tem aí como um exemplo de mãe que viu tanto sofrimento, né, do filho, com toda a preparação que a gente sabe que ela teve para ser mãe dele, ainda assim, uma boa nova, a descrição é que ela sentiu tudo, né? Ela sentiu tristeza, ela sentiu primeiro assim, né? Ela se preocupava porque Jesus já não era muito fácil, não ficava perto dela. Ele já se perdia pelos templos pregando. Depois ela queria colocar ele lá no templo, estava preocupada o que seria de Jesus. Então, tudo aquilo que uma mãe passa, as preocupações com o filho, ela passou. Né? Quão humana ela foi, ao mesmo tempo... Mas com Jesus, né? Quanta... Um filho como Jesus. Então, não é para qualquer um. Mas assim, quanto que esse exemplo... Qualquer traquinagem de um menino como Jesus, tá a gente acorda. né? Ela foi avisada. Mas eu pensei que gostoso a gente ver essa colocação, essa encarnação dela tão próxima daquilo que a gente sente no dia a dia. Por isso, o que o filho vai fazer, onde vai, está dando para a turma certa, não está, o que vai dar na vida, o que vai ser quando crescer, o que vai escolher. Preocupações tão humanas, tão assim, coloca ela de uma forma tão próxima da gente, apesar da gente saber da qualidade do espírito dela, ela não deixou de passar por essas pequenas coisas e registrar. Principalmente, né, ela lembrando de Jesus ali na cruz, ela lembrando dele pequeno. A gente fica, eu estou na fase que eu morro de saudade da minha filha pequenininha. Né, ano que vem ela vai pro colo, eu já tô assim, que saudade dela pequenininha, bebezinha. Fico olhando as fotos dela, bebezinha. Então, assim, mesmo ela tendo essa grandiosidade de espírito, passou por esses momentos aqui para mostrar para a gente o quanto que a gente passa e vai passar por aquilo que ela passou, né? E o silêncio dela, e toda a renúncia dela, e o amor dela. E, de novo, depois que Jesus, então, vai embora e ela acaba fazendo da vida dela como uma meta, a ajuda ao próximo. Conseguiu colocar na vida dela um propósito e viveu aquele propósito até o fim da vida dela. Quantos que ela ajudou? Ela foi morar, né, com o João, que Jesus fez a referência na cruz, que ele seria um bom filho. E juntos eles fizeram essa ajuda ao próximo, de amor e tudo, quanto que ela se transformou, né, na mãe de todos. E todos a procuravam justamente com a intenção de receber uma ajuda dela. E foi uma encarnação muito, muito bonita. Como é que você pode, né, ver tudo que ela viu e ter a fé. A gente falou da Joana de Cusa com fé, com a coragem. Imagina Maria. Tem uma passagem daquela série The Bible que eu acho muito bacana. Claro, a gente não sabe se foi assim que aconteceu, mas né, eles fizeram uma passagem que me chamou a atenção. E logo depois que Jesus é crucificado, e tá todo mundo ali, Pedro tá ali, tá todo mundo ali discutindo, tal, que nossa, como é que pode ter acontecido? E ela chega e fala assim, calma, ele disse que ele ia ressuscitar no terceiro dia, por que vocês estão tão assim, apavorados? E ela sai assim, calma, né? E aí eles olham, porque ela tinha certeza que ele ia ressuscitar no terceiro dia, porque ele já tinha falado. Então aquela confiança dela, nas promessas e tudo. É uma visão de mãe, um exemplo de mulher, de mãe, que a gente escolheu para deixar ela para o final, porque eu acho que ela engloba tudo. A gente também sabe que foi uma caminhada do espírito dela, ou seja, ela também ela não foi criada, né? Vou criar a Maria, ela foi uma construção. E acho que essa construção que é legal da gente perceber, que vai saber se ela não passou por todas essas mulheres antes de chegar onde ela chegou. Então, eu fico assim com essa sensação dela, de novo, daqueles que caminham na nossa frente, que abrem caminho e mostram que é possível. Esse exemplo de Maria, para mim, ficou muito forte. Só eu, né? Maria, a gente já tem estudado bastante coisas em referência a Maria de Nazaré, né? Porque era da cidade de Nazaré. Estudado também de alta envergadura espiritual.
Então, é um ser que foi preparado para ser a mãe daquele que veio libertar todos nós. Então, não podia realmente ser um espírito comum, no sentido, né, de colocação como mãe. Então, a gente tem uma referência muito. Nós hoje veneramos e temos em alto grau de consideração como guia mais perfeito que a Terra recebeu, Jesus. Então, Maria de Nazaré se destaca, eu vejo, no seu exemplo de mãe, na sua dedicação. O que mais observa nas passagens são curtas na Bíblia, no Evangelho, que ela cuidou de Jesus como cuidaria de qualquer outro menino. Jesus teve uma vida de infância como outra criança, brincando com seus primos, ela cuidando, alimentando ele na carpintaria do seu pai, ela se dedicando nos dias que Jesus estava com mais dificuldades, ela envolvia ensinando ao seu filho. Então, a gente vai ver que é uma atitude de uma mãe como tantas de nós agimos em torno dos nossos filhos, na educação, na preocupação com sua saúde. E levava Jesus ao templo, e todos já olhavam o Cristo, porque ele já sobressaía nas suas colocações, e ela indagava como mãe, porque se a gente for observar toda essa trajetória de Jesus na infância, na adolescência, e o que mais nós temos de referência quando Cristo, já adulto, vai para o mundo em 3 anos levando o evangelho. É a forma que Maria criou para que ele pertencesse ao mundo para o qual ele veio se doar. Então, não era simplesmente o meu filho em particularidade. E mais tarde ela entende que aquele filho era o filho que foi para ser doado. Então, ela preparou muito bem. Ela preparou e cuidou muito bem do Cristo para que ele exercesse a missão a qual ele veio. E ela também entendia, porque a sabedoria de Jesus era muito. Espantava os pais a ela com tanto sentimento, e Jesus era uma delicadeza para com sua mãe, e ela, da mesma forma, lhe correspondia um sentimento de delicadeza, de amor, de finura, de sentimentos e gestos nobres, mas nobres espirituais. A gente vê com clareza isso dentro do Evangelho, né? Então, Maria, ela tem uma característica daquela mãe que soube muito bem o bem sofrer, digamos assim. Porque qual a mãe já não passou uma dificuldade no seu sentimento da sua maternidade, né? O que a gente coloca é a maternidade nesse instante, é aquele sentimento forte que ela traz para poder, até na luz, no conceber o Cristo, a toda a valorização da vida empregada naquele instante. Ela saiu de uma cidade para ter Jesus em outra cidade, em condições totalmente avessas. Jesus nasceu aonde? Em uma estrebaria, ali cercado de animais, e Maria não reclamou, Maria não se queixou da condição, porque não encontrou hospedaria, então ela era humilde. Maria de Nazaré, uma mulher extremamente humilde, mas com um sentimento de força muito grande dentro dela. Então, a gente observa que até mesmo no momento a qual ela dá a luz, ela demonstra a grandeza do Espírito que veio, que não escolheu, não vamos escolher lugar, nem tão pouca região, porque o mais importante daquilo era o nascimento de Jesus. Então, ela foi adornada de todo esse cuidado e proteção pelos espíritos superiores, nós sabemos. E quando Jesus, que é um ponto crucial no momento de qualquer mãe, é quando seu filho sofre. Esse é o momento de uma dor suprema, porque nós queremos que em nós, os pais, as mães principalmente, que a dor fosse em nós, não no nosso filho. E naquele instante ela não poderia fazer nada, porque Jesus tinha uma missão. E ela acompanha Jesus, aquela via sacra de dor, acompanhando, ela não deixou Jesus um instante sozinho. Essa é uma característica de uma mãe, de um amor sublime, que em todos os momentos está presente na vida do filho. Então, ela mostrou a importância que ela tinha como mãe na vida do Cristo, até o fim, sem deixar ele sozinho 1 minuto, cuidando, dando amor. As suas lágrimas rolavam, eram lágrimas resignadas, mas sofridas e sentidas, porque era humana também. Carregava sentimentos fortíssimos dentro dela. Mas nem um instante ela reclamou,
ela renegou, ou tampouco se rebelou contra Deus, nosso Pai. Então, a gente observa o sentimento, o ser resignado que ela trazia dentro de si, que isso é uma sabedoria, sabendo aguardar, como Estela colocou, ela sabia que esperava e aguardava a ressurreição do Cristo, mas naquele momento de dor ela chorou, ela sofreu. Então ela mostrou um ponto que nós é uma referência, não é o sofrimento do desespero. Em nenhum momento nas passagens fica claro que Maria, ela se exaltou a esse ponto, se rebelando, exacerbando a sua dor, aumentando ou prolongando tão pouco. Ela teve aquele momento inicial, o auge da dor, mas depois ela se dedicou a aquela dor, a amar e a cuidar dos outros. E aquela passagem que Isabel vai visitá-la e leva Isso. João, né? Continua, Mike, isso é ótimo. Não, era para mostrar eles com 12 anos, mas Maria já via nele, né? Isabel também no filho, Isso. o modo como eles conversavam, lá diferente. mais longe, assim, no fundo da casa. Dois meninos de 12 anos, primos que se encontram, iam jogar bola, iam brincar de outra coisa, né? Lá confabulando, assim, em pé, um em frente ao outro, e elas olhavam assim de longe, e Maria ali já antevia se o homem que estaria por trás de tudo aquilo, né? Uma coisa que, nessa história da Boa Nova sobre Maria, no final, uma coisa que me tocou muito. Ela, porque assim, imagina você mãe, claro, você passa por essa situação terrível, mas imagina você saber de tantos que estão sofrendo por causa do seu filho, porque seguem seu filho, as ideias do seu filho. Estão morrendo, estão sendo, né? Estão lá nos ciclos de Roma sendo devorados por leões, porque seguem as ideias do seu filho. E quando ela desencarna, ela é chamada pelo filho, mas ela quer ver essas pessoas que estão no círculo, que sofrem nas prisões, porque seguem as ideias de Jesus. E ela pensa assim, o que é que eu vou pedir para Deus por essas pessoas? Por isso que eu sinto assim, que ela é mãe santíssima mesmo, porque assim, se Jesus me disse que o jugo dele era suave, eu não pedi pela liberdade dele, né? A liberdade física, o que isso vai trazer? Mas não, eu quero deixar alegria. Isso aqui vai ficar para o domingo, né? A chamadinha para o domingo. Mas eu quero deixar alegria. Então ela chega ao lado de uma moça que está ali na prisão e inspira, né? Sussurra no ouvido dela, canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo, né? Eu tive bom ânimo, eu venci o mundo. Então acho que essa é e todos começam a cantar, as moças começam a cantar, e os guardas não entendem. Alegria. Mas vocês já vão morrer, já estão cantando. Né? E eu lembrei do final também de Joana, que o rapaz pergunta a ela, né? Por que você não abjura, né, a Jesus? Isso que esse mestre te ensinou, né? A morrer. Ensinou a amar. A amar. Não me ensinou a morrer, me ensinou a amar. Você vai morrer por ele. Que coisa, né? Então, era uma... Você vê, são mulheres assim que todas nós temos um pouquinho delas, né? A de Maria menos um pouquinho. Maria é mais difícil. Chegaremos lá, né? Mas todas nós temos, né? As dores, as perdas, os desejos, tudo isso. Não digo as mulheres, eu diria assim, qualquer espírito imortal, tanto homem como mulher. Hoje a gente vê homens pães, né? Homens agindo na maternidade como se fosse uma mulher, e sendo homem, vivendo o masculino também. Então, acho que todo espírito ele tem condições de viver o homem e a mulher, o feminino e o masculino dentro da sua trajetória. Né? A mulher ser doce quando ela precisa e pode também ser dura nos momentos que necessita. É que na época de Jesus, a mulher não tinha nem alma que virar o resto. Encerramos aí, você faz a Alguém chamada. quer fazer alguma pergunta, Lívia, Estela? Algum comentário? Eu deixo a minha parte para domingo.
Mara responde. Vocês gostaram?